E aí, rapaziada, tudo bem? Olha só, hoje a gente vai trabalhar a parte de nomenclatura de funções oxigenadas. Bem bacana, a continuação das aulas que a gente vem tendo, tá? É importante sempre eu estar lembrando a vocês, sempre no início e no final de cada aula, a conduta que você deve ter para que você tenha todos os conteúdos na sua mente. O que é que a gente tem que fazer? Sempre dar uma breve revisada sobre o que a gente já viu, porque na química, nas ciências exatas, a gente tem que ter essa conduta, porque são matérias que são degraus para outras disciplinas, tá? Não adianta, eu tenho que ir degrau a degrau, degrau a degrau, tá? Por exemplo, nas funções oxigenadas, na nomenclatura de funções oxigenadas, a gente vai precisar da nomenclatura de hidrocarbonetos. Lembra? Alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos e aromáticos. A gente vai precisar lembrar o que é uma ramificação, quais os nomes das ramificações. As insaturações, quais os infixos que nós usamos para determinar a insaturação e bem como a sua posição na cadeia. Então, é importante sempre, quando a gente vai estudar química, que a gente faça esse estudo relembrando o que já foi estudado, tirando qualquer dúvida que tenha para trás e sempre somando, sempre pondo um pouquinho a mais, um pouquinho a mais. Vai chegar um determinado momento em que a coisa vai ficar tão tranquila para você, mas tão tranquila, que você vai dizer assim, nossa, eu aprendi química. Gente, põe isso na cabeça, fé na vida, e vamos embora, né? A gente vai trabalhar hoje, como eu disse para vocês, a parte de funções oxigenadas. Essa equivale à parte 6, aula 6 de Química Orgânica. Lembrando que o bloco total de Química Orgânica, a ideia é que dentro desse curso ele tenha quantas horas? 10 horas, com questões, né? A gente já vai então na sexta hora, sexta aula, tá? E daí a gente continue trabalhando com sétima, oitava, nona e décima aulas para fechar o assunto. Então, eu espero terminar com a sexta e a sétima aulas, o quê? Toda a nomenclatura de compostos orgânicos, toda. Funções nitrogenadas, inclusive. Daí a gente vai para a isomeria, reações orgânicas e fim de papo, questões de concurso e vamos trabalhar, tá? É importante a gente sempre treinar, você vai ver que hoje a gente vai dar muita, mas muita ênfase à parte de nomenclatura. Tá? Nomenclatura específica, cada função com suas características. Olha só, a gente tem aqui um quadrinho para iniciar a brincadeira da gente. Lembra que a gente, quando trabalha com cadeia, a gente trabalha com prefixo, lembra disso, né? Número de carbonos, o prefixo que indica o número de carbonos. Isso vem lá dos hidrocarbonetos que já estudamos. Um carbono met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop e assim por diante, tá? Depois a gente vai usar o infixo. O infixo, ele indica o grau de saturação que essa molécula, porventura, venha a ter. Se ela for saturada, a gente usa o infixo an. Se ela for insaturada, a gente usa en, dien, trien e assim por diante, tá? Se ela for insaturada por uma tripla, in, diin, triin e assim por diante. Se ela tiver uma dupla e uma tripla, aí você avisa, ó, en para avisar da dupla, in para avisar da tripla. Agora, lá nos hidrocarbonetos, quando a gente fez isso, você lembra que eu dizia, terminação é O. Terminação de hidrocarboneto, O. Então, você indica o prefixo, que indica o número de carbonos, o infixo, que indica o grau de saturação daquela molécula, e o sufixo, que indica o que você tem. O indica que ela é um hidrocarboneto. Iu, um radical, né? Metil, etil, propil, tercibutil, desculpa, fenil, tá? E assim por diante. Agora, presta atenção. Quando a gente vai trabalhar as funções oxigenadas, a gente tem que indicar o grupo funcional que está lá e a qual função ele pertence naquele momento. Nós já estudamos também que a hidroxila pode gerar álcool, enol, fenol, né? Então, quando eu tenho a hidroxila, eu tenho que indicar a terminação por ol. Álcool, ol, enol, fenol. Terminação ol vai me indicar que eu tenho presença de hidroxila. Dependendo de a quem ela esteja ligada, pode ser um álcool, um enol ou um fenol, tá? Agora, aldeído, a terminação vai ser o quê? Al. Cetona, a terminação vai ser ona. E ácido carboxílico, a terminação vai ser oico. Então, presta atenção em como nós determinamos o nome de um composto orgânico. É sistemático. Ó. Primeiro eu indico o número de carbonos que a cadeia possui, depois o grau de saturação dessa cadeia, depois eu indico qual é a função.
tá certo? São 3 partes. Lembrando que se a cadeia tiver ramificações, eu tenho que ver o nome e a posição dessas ramificações na cadeia principal antes de fazer essa parte, tá certo? É isso que a gente vai treinar agora, olhando para esse composto aqui. Por exemplo, ó, se for um ácido carboxílico, como é que eu vou gerenciar essa informação? Eu vou olhar para o grupo funcional que a cadeia possui. Tá vendo que aqui eu tenho uma carboxila. Eu tenho uma carboxila. Ok? Só que note que essa carboxila, que garante que eu tenho um ácido, tem em sua cadeia 2 carbonos. É bom você notar que quando eu vou contar o número de carbonos da cadeia, o carbono da carboxila é contado também. Ora, 2 carbonos, et. Eu sei que é um ácido por conta da presença da carboxila. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter, ó, ácido, tá? Por conta da carboxila. Nome do radical. Eu poderia olhar como radical e poderia olhar como o prefixo indicativo do número de carbonos, ó. 2. Et. Então, ficaria assim, ó. Ácido, et. Ligação simples entre carbonos. An. Terminação de ácido, óico. Ácido etanoico, como está descrito aqui. Fechou o jogo? Tá? Então, você viu, né? Aquilo que eu te falei, ó. O prefixo que indica o número de carbonos. O infixo que indica o grau de saturação. Nesse caso, é saturado, tá? É entre carbonos, tá? E a terminação para me indicar a qual função ele pertence. 3 partes. Ácido etanoico. Agora, olha só. E se for um éter? Um éter. Como é que eu faria com um éter? Com éter, o grupo funcional é o oxigênio. Olha ele aqui, ó. Ó. A gente vai trabalhar assim. A gente vai ver qual é o menor radical. Não interessa o lado. Qual é o menor radical? Veja, eu tenho um radical desse lado e eu tenho um radical desse lado. Note que esse radical aqui é menor. Note que esse radical aqui é maior. Então, o que vai acontecer? Eu pego o menor radical, tá? Vejo quantos carbonos ele tem. Um carbono. Qual é o prefixo que indica um carbono? Isso, met. Aglutino aquele prefixo o infixo ox, tá? E trato o maior radical como sendo a cadeia carbônica do éter. Então, o maior radical não é esse aqui, tem 2 carbonos, ó. Então, et, para indicar que são 2 carbonos, saturado, é um hidrocarboneto, ó. Então, o nome desse composto, metoxietano, como a gente já tinha descrito ali, tá bom? Então, presta atenção que a gente trabalha sempre por partes. A gente determina cada uma das partes. Isso é treino, não tem outra saída. Na hora que a gente vai trabalhar nomenclatura orgânica, a gente tem que treinar. Vamos lá. E se o cara me desse agora isso aqui, ó? Isso aqui, ó. Ó, ele está me dando uma carboxila modificada. Carboxila é C-OH. Veja que eu tirei o H e coloquei um radical orgânico. Tá certo? Então, eu passei a ter o quê? Um éster. Certo? Se eu tenho um éster, o que vou fazer? Quando eu estou dando aula presencial, eu sempre brinco com o meu aluno, vou fazer aqui com vocês. Eu digo, ó, éster é tanto ato de tanto ila. Ó, para você não esquecer, ele é tanto ato de tanto ila. Preste atenção. Isso aqui é meu ato. Isso aqui é meu ato. Então, isso aqui é meu ato. Eu tenho um radical antes. Esse radical tem quantos carbonos? 2. Então, faz aquela brincadeirinha. Vamos lá. Et, para indicar 2. É saturado. Ano. Etano. O quê? Ato. Lembra? Tanto ato de tanto ila. Quem está aqui? Quem está aqui? Um propil. Um propil. Um radical propil. Então, etanoato de propil ou propila. Tanto ato de tanto ila. Tanto ato de tanto ila. No caso, etanoato de propila. É bem verdade que a gente pode dar uma complicadinha nisso aqui. Pode, mas
Se você entender a sequência, você não erra. Dá uma olhada. H3C, CH2, CH2, C dupla O, C, CH3, CH3, CH3. 1, 2, 3, 4. O cara me deu o troço todo torto assim, só para tentar me enquadrar, né? Será que ele vai? Deixe-me só ajeitar aqui que eu quero que seja um éster. Então está faltando aqui um O. O, C. Agora sim, tá? Olha só. Dá uma olhada. Enquadra o grupo funcional. Eu tenho uma carboxila modificada, certo? Modificada pela saída de um hidrogênio e entrada de um radical orgânico. Eu já sei que isso aqui é um éster. Agora, o que é que eu vou fazer? Quantos carbonos eu tenho antes da carboxila modificada? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu vou chamar isso aqui de quê? De but, para indicar que são 4. Saturado, ano, butano. Carboxila modificada, ato. Então, eu já sei que aqui é o butano, ato. Está faltando falar disso aqui, di. Agora, para falar disso aqui, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que lembrar que radical é esse. Eu já sei que ele é íon, porque ele é um radical. Íon ou ila, certo? Mas ele tem quantos carbonos? 4. Então, eu já sei que ele é o butil, certo? Perfeito. Mas está faltando o quê? Dizer onde é que está a valência dele. Está em cima de um carbono terciário, tá ou não está? Esse carbono está ou não está ligado a 3. Então, vai ser butanoato de tercibutila. Fechou? Vocês estão vendo como é que eu construo o nome? Tanto ato de tanto ila. Esse tanto ila aqui é... Qual é o nome do radical que está aqui desse lado? Tá? Gente, é muito importante você trabalhar isso dessa forma. Por quê? Porque a nomenclatura de ésteres ela é cobrada por conta de um processo reacional chamado formação de éster, ou esterificação. Tá? Porque eu tenho na esterificação um monte de questão de vestibular. Né? Eu tenho, por exemplo, a formação do biodiesel. Tá? Eu tenho a mudança de ésteres mais complexos em ésteres mais simples. E essa é importante. Lembrando também que os ésteres, eles vão fazer parte da classe dos lipídios. Então, eu posso usar isso no dia a dia para a produção de sabão a partir dele. E aí, os concursos cobram muito éster, e aí é importante você conhecer o nome deles para poder identificar a cadeia. Tá? Vamos fazer mais um? Mais um, só para a gente deixar isso aqui morto. Me ajuda. Ó, H3C, C. Vamos complicar. Põe a tripla aqui, C. Põe um simples. Põe um CH3, põe um CH2, CH3. Tá vendo? Eu estou pegando uma cadeia grande. Até agora é um hidrocarboneto, concorda comigo? Mas aí eu faço isso com vocês. Ó. C, dupla O. O. Fechou o jogo? E, por fim, eu coloco aqui um CH2, CH2, CH3. Por exemplo, dá uma olhada no que está descrito aqui no quadro. Qual é a primeira coisa que a gente faz para não errar nunca? Procura enquadrar o grupo funcional, para saber a que função ele pertence. O que é que eu tenho aqui? C dupla O, O. Se aqui fosse H, era um ácido, concorda? Mas não é H, é um radical orgânico. Opa, então é o quê? Isso, é um éster. Beleza? Então, se tu tens um éster, o que é que tu tens que fazer? Tu tens que fazer tanto ato de tanto ila, né? Mas aí você diz, tá, professor, e como é que eu vou saber o nome disso aqui? Aí você vai lançar mão de um conhecimento que você tem anterior. Você está vendo que eu posso complicar? Concurso. Tá? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para explicar para vocês o nosso projeto SEDUC Magistério, conhecimentos específicos para o cargo de professor focado em Química. É isso mesmo, nós aqui da La Concursos, nós elaboramos uma isolada, essa isolada top de linha que vai atender o seu concurso com certeza. Clique lá.